As pessoas, de uma maneira geral, têm a tendência de se ocupar com a vida alheia. Sim ou não? Eu sei que você concordou. Quando você percebe isso no seu dia a dia, quando você começa a identificar situações em que as pessoas estão sempre falando das outras, estão sempre julgando as outras, criticando, falando da vida de outras pessoas, isso já se tornou um vício. As redes sociais incentivam também essa prática, incentivam as pessoas a ficarem curtindo, ficarem criticando e espiando a vida do outro através das postagens. Logicamente que essas atitudes têm consequência para a vida da pessoa, porque enquanto a pessoa está ocupada com a vida do outro, ela está deixando a sua própria vida passar em branco. Muitas vezes não fazendo nada, perdendo o seu tempo ou ficando em uma zona de conforto improdutiva. Por que nós temos que pensar sobre isso? Porque nós conseguimos, às vezes, detectar no outro esse comportamento, essa falha de atitude, que é ficar bisbilhotando a vida alheia, mas muitas vezes nós não olhamos para nós e nós precisamos sim olhar para dentro de nós. Há muitos textos bíblicos que nos ensinam, que nos exortam, que nos inspiram, que são mandamentos de Deus para que a gente olhe para nós, para que a gente se importe com a nossa própria vida. Diziam os antigos pregadores que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos e mais um grandão apontando para nós. Então, isso é para que a gente pense o seguinte: com o critério, com a medida com que nós julgarmos, com que nós avaliarmos a vida de uma outra pessoa, nós seremos também julgados e avaliados. Quanto mais nós nos metermos, nós nos intrometermos na vida do outro, também em uma maior proporção nós veremos isso acontecer conosco, porque o que se planta se colhe. Então, eu trago aqui para reflexão e para posicionamento o que diz Provérbios, no capítulo 4, no versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então, o sábio, o prudente, ele olha para ele olha para a vida dele e não está preocupado com a vida do outro. Eu acabei de ler um texto do Antigo Pacto, mas agora eu quero falar também de um texto do Novo Pacto. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, quando escreveu ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, ele também diz, em 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós precisamos aprender com Paulo, aprender com Timóteo, que obedeceu a essa ordem de Paulo para cuidar de nós e a cuidar da doutrina, daquilo que nós cremos, daquilo que é a nossa bússola, daquilo que é o nosso padrão de vida divino aqui na Terra. Para esta semana, vai uma palavra que é a seguinte: cuida de ti, cuida da tua vida, cuida da tua própria vida. A Bíblia diz: não vá se estribar nos seus pensamentos, não fique usando os seus pensamentos para pensar no outro, na vida do outro, para ficar avaliando, julgando, criticando, analisando o outro. Isso não leva a nada. Fica aqui esta mensagem, esse recado de Deus para o seu coração. Nesses dias, vamos todos nós, você e eu, todos os cristãos, todos aqueles que são chamados pelo nome de Jesus Cristo, a olhar para nós, vamos ser os prudentes, os sábios, porque a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Há muita coisa para a gente entender da nossa própria vida, vamos nos ocupar, portanto, com isso e o resultado vai ser maravilhoso. Deus nos honrará. Graça e paz.